Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Augusto Amoretti, e esse é mais um vídeo falando sobre um filme que fez muito sucesso aí pelo mundo inteiro. É um filme argentino que é A Odisseia dos Tontos. Esse é um filme que fala exatamente sobre pobreza, sobre ricos, sobre fazer justiça com as próprias mãos e, enfim, é sobre esse filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Espero que gostem, venham comigo. Então, A Odisseia dos Tontos. A história do filme é a seguinte. No ano de 2001, o povoado de Vila Alcina, província de Buenos Aires, na Argentina, um grupo de amigos decide reerguer uma cooperativa que faliu há cerca de 10 anos. Eles são liderados por Firmin e Lídia, um casal. No entanto, após colocarem uma quantia que juntaram no banco, quantia essa de 158 mil dólares, o sistema econômico do país entra em colapso no episódio que ficou conhecido como Corralito. Corralito foi um plano econômico onde as poupanças, contas correntes que ficaram presas nos bancos limitados a saques de pequeno valor semanal, parecido com o que ocorreu no Brasil no Plano Collor de 1990. Antes de o Corralito ocorrer na Argentina, aconteceu o seguinte: como eles ainda precisavam de mais 100 mil dólares para juntar com o que eles já tinham, 158 mil, para comprarem uma antiga indústria de armazenamento de grãos ali que tinha na cidade e poderem montar a nova cooperativa como eles queriam, eles precisavam do empréstimo do banco. Então o Firmin falou com o gerente do banco, e o gerente do banco convenceu o Firmin a tirar aquele dinheiro que ele havia guardado num cofre, havia colocado numa caixa de sapato dentro do cofre, no banco, convenceu ele a depositar esses 158 mil dólares na conta corrente. Disse: tu tá pedindo 100 mil, tu vai ter na tua conta 158 mil, ou seja, o banco vai ver isso com bons olhos, ou seja, tu tem dinheiro para pagar o empréstimo que tu tá pedindo, ou seja, tu tem mais de 60% do valor. Então, eles vão te emprestar, porque apesar de tu ter o nome limpo e tudo mais, como é uma conta nova, não tem movimentação, essa conversa de gerente de banco, ele aceitou. Aquilo era uma sexta-feira. Ele aceitou então depositar na conta corrente do banco os 158 mil dólares, de acordo com a orientação do gerente. Ele disse: mais tarde, lá por terça, quarta-feira da semana que vem, o teu empréstimo já vai estar aprovado. Eu garanto. Firmin aceitou a orientação de quem seria a pessoa mais segura para lhe dar orientação sobre investimento, que o gerente do banco. Só que na semana seguinte, exatamente na segunda-feira, veio o Corralito. E aí ele não podia mais usar o dinheiro, porque aí os saques das contas correntes e poupanças ficaram limitados a apenas pouco menos de 300 pesos por semana. Ou seja, aquele dinheiro que eles tinham guardado e estavam juntando para poder comprar a fábrica e começar a cooperativa deles, eles não iam poder usar por causa dessa política de
de governo econômico que realmente ocorreu de verdade na Argentina em 2001. Descobriram eles depois, né, que no mesmo dia que o Firmin fez o depósito do dinheiro, um rico e esperto advogado, amigo do prefeito da cidade e de outras pessoas influentes, havia naquele mesmo dia sacado todo o dinheiro em dólares, levando do banco todos os dólares dos moradores da cidade e das cidades ao redor. Ou seja, naquele mesmo dia que estava saindo do banco, passou por ele o advogado, e o advogado foi lá e sacou todos os dólares do banco. Aqui é importante para entender, quem está vendo a história está pensando dólar no banco, mas pode ter dólar no banco. Então, na Argentina pode, diferente do Brasil, há muito tempo já existe a cultura de se guardar reservas de dinheiro em dólares no banco, na própria conta. Apesar de a moeda oficial da Argentina ser o peso, né, o peso argentino, a legislação argentina já permite isso faz tempo. Aqui no Brasil tu não pode guardar dólares no banco, mas na Argentina há muito tempo já se tem essa cultura. E eles logo perceberam que esse advogado já sabia, né, anteriormente o que ia ser anunciado o corralito na semana seguinte. E exatamente por isso ele levou do banco, em comum acordo com o gerente, que também já deveria estar sabendo, uma enorme fortuna em notas de dólares, né? Ele levou milhões de dólares aquele dia do banco. Logo depois também eles descobriram que um faz-tudo, né, um pedreiro faz-tudo, que costumava trabalhar para esse advogado, estava moribundo no hospital, estava morrendo no hospital. E contou à enfermeira do hospital, que também era esposa de um deles, amiga conhecida de um deles ali, que o último trabalho que ele fez para o advogado foi cavar um buraco quadrado nas dimensões de 3 por 3, 3 metros por 3 metros e 2 metros de altura, no meio do mato, no chão da fazenda, longe de tudo. Esse pedreiro, esse faz-tudo, chegou a perguntar para o advogado, por que está construindo, por que esse buraco aqui no meio do nada, no meio do mato, na sua fazenda? E o advogado respondeu, que seria para a sala de máquinas da piscina que ele ia construir ali. O que o pedreiro também achou muito estranho, porque além de não ter casa e não ter piscina nenhuma ali, a primeira coisa que ele estaria fazendo seria a sala de máquinas. Não tem muito sentido. Logo, todos eles deduziram que seria um cofre feito no chão para guardar os dólares. E de fato eles estavam certos. Esse advogado lá no meio da fazenda, no meio de um mato, lá no meio do pasto das vacas, construiu no chão realmente um cofre para guardar os milhões de dólares que ele pegou do banco. Então, eles, descobrindo isso, eles bolaram um plano para roubarem os dólares do cofre do inescrupuloso e ganancioso advogado. Essa é a história do filme. Agora vamos à parte que mais nos interessa. A questão espiritual. Do que o filme pode estar nos mostrando com essa história, ok? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma do valor de todos os bens e serviços finais realizados em uma determinada localidade ao longo de um tempo específico. Segundo o Banco Mundial, o PIB do planeta, que é a soma da riqueza de todos os países do nosso planeta, é de 71 trilhões e 670 bilhões de dólares. 71 trilhões. Se somarmos o PIB dos 10 países mais ricos do mundo, dá apenas 80 bilhões de dólares. 80 bilhões de dólares. Dados recentes divulgados pelo economista francês Thomas Piketty, autor do livro Capital no século XXI, nos revela que 1%,
1% da população mundial possui mais de 25% de toda a renda mundial. O que esses números significam? Um pequeno grupo de 71 milhões de pessoas, ou seja, um grupo que não chega à metade da população do Brasil, um pequeno grupo realmente, vivem com 1/4 de todo o dinheiro do mundo, ou seja, 18 trilhões de dólares. Ou seja, um pequeno grupo de 71 milhões de pessoas vivem com 25%, 1/4 de todo o dinheiro do planeta. 18 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Com isso, nós percebemos uma casta de pessoas que vivem em condições altamente privilegiadas, enquanto outros grupos vivem em condições extremamente precárias, passando provações das mais variadas, desde a ausência de alimento no cotidiano, a ausência de esperanças e perspectivas, onde há a desesperança, o medo e as incertezas ganham espaços crescentes na coletividade, afastando-os de Deus e os colocando um limiar muito tênue entre uma vida honesta e a marginalidade. Não estou defendendo de modo algum os ladrões e os bandidos, que fique isso bem claro. A doutrina espírita não critica a riqueza e a acumulação. Vou repetir, a doutrina espírita não critica a riqueza e a acumulação. Embora acredite que esses valores afastam os seres humanos dos valores mais consistentes da vida, levando-o a adotar e a viver valores altamente materiais e a deixar de lado os valores espirituais. Neste momento, onde a riqueza ganha força no coração dos seres humanos e a busca por valores monetários passa a se transformar na tônica geral dos indivíduos, tudo que é excessivo não se deve estimular na visão espírita. Excesso de dinheiro, excesso de trabalho, excesso de consumo, excesso de gastos, excesso de esportes, excesso de alimentação, excesso de sexo, todos são vistos como excessos materiais e devem ser evitados para que não contaminem os valores mais sólidos dos indivíduos. Na questão de número 814 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta ao Espírito da Verdade. A propósito, para você que é espírita já deve saber, mas para você que não é espírita e está vendo esse vídeo, o Espírito da Verdade, para nós que somos espíritas, é considerado o próprio Jesus Cristo. Então, as perguntas foram respondidas a Allan Kardec por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, que se identificou como o Espírito da Verdade. Porque Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria, perguntou Kardec ao Espírito da Verdade, ou Jesus Cristo. Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, ele está dizendo que nós mesmos, antes de virmos para a Terra, antes de reencarnarmos, enquanto estamos no plano espiritual como espíritos, nós escolhemos vir como ricos ou como pobres. Nós mesmos escolhemos. Tanto a prova da pobreza quanto a da riqueza são difíceis testes para o indivíduo. Enquanto a miséria pode provocar a revolta com a providência divina, a riqueza incita aos excessos de toda ordem, o culto aos valores materiais e ao afastamento das promessas feitas anteriormente. Dispondo de maiores recursos financeiros e meios para fazer o bem, o rico, não fazendo o bem, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, acumulando dívidas no retorno ao mundo espiritual.
Aí vai dizer, como assim acumulando dívidas? Ele não é rico? Dívidas espirituais. São palavras, então, do próprio Kardec. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deus experimenta o pobre pela resignação, e quando esse se rebela passa a acumular mais desequilíbrios espirituais. Ou seja, a prova do pobre é não reclamar, é resignar-se, é aceitar a sua condição de pobreza sem ficar reclamando, ou esforçar-se para sair dessa condição sem ficar reclamando. Entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao progresso espiritual. Ou seja, a grande maioria de nós não vem para cá nem como pobre, miserável, e nem como rico. Nós estamos ali na famosa classe média, maioria de nós. A doutrina dos Espíritos nos mostra com clareza e determinação que muitas dessas fortunas e riquezas acumuladas somente foram através de espoliação, exploração e violência. Muitos patrimônios gigantescos foram se degradando em curto período de tempo, levando os herdeiros à insolvência e revolta generalizada. Ou seja, sabemos que muitos desses ricos e famílias ricas, que hoje são ricas, conseguiram essas riquezas de forma errada, de forma imoral, e até muitas vezes de forma até ilegal, fora da lei. Na história da humanidade, quanto os impérios desmoronaram por completo? Quantas dinastias foram dizimadas? E quantos conglomerados foram à falência? Nesses casos encontramos muitas situações em comum. Muitos desses empreendimentos foram construídos através de degradação, da corrupção generalizada, de uma exploração colossal, gerando dramas, lágrimas e dores que culminaram em ressentimentos, mágoas e, no pior dos casos, perseguições espirituais. Ou seja, nós sabemos que aquelas fortunas que foram feitas de forma ilegal, imoral, com corrupção, exploração das pessoas, o roubo, o desvio de verbas, etc., certamente essas pessoas que fizeram isso vão ser perseguidas, sim, por espíritos obsessores vingativos na outra vida. Sim, serão perseguidas por aqueles que foram roubados. Podem ter certeza disso. As leis de Deus são eternas e verdadeiras. Estamos encarnados no melhor local para a nossa evolução. Nascemos na família correta e com as características e habilidades necessárias para o nosso crescimento espiritual. Quando nos rebelamos diante das dificuldades da vida e bradamos contra a justiça divina, estamos cometendo um sério equívoco. Superar as adversidades e construir um futuro melhor é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, nós estamos assim, aqui como pobres, para superar essas adversidades, esses desafios. Nós escolhemos vir assim aqui, para exatamente superar essas adversidades e esses desafios. Cabe a nós lutarmos para isso. Ao contrário de algumas religiões, o Espiritismo não acredita que as pessoas estão fadadas a viver definitivamente na pobreza. Vou repetir. Ao contrário de algumas religiões, o Espiritismo não acredita que as pessoas estão fadadas a viver definitivamente na pobreza. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, Lei do Trabalho e do Progresso, explica a importância de superar o comodismo e vencer os obstáculos.
o que pode ajudar a deixar o karma da miséria por meio do seu esforço. Ou seja, nós podemos vencer o comodismo, vencer a preguiça, nos esforçarmos e sim superarmos esse, entre aspas, karma de estarmos na pobreza. Nós podemos deixar de ser pobre se realmente nos esforçarmos muito. Na questão 816 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? E os mentores espirituais respondem: é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores são os meios para se fazer o bem ou se fazer o mal. Inclusive, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que me disse uma certa vez, eu quero saber se vocês concordam com isso ou não. É mais fácil uma pessoa que já nasceu rica, em berço de ouro, que tem os pais ricos, os avós ricos, os bisavós ricos, enfim, uma pessoa que já nasceu rica e vem de família rica, a ajudar aos pobres, do que exatamente uma pessoa que veio de baixo, da miséria, da pobreza, que não tem pais ricos, que não tem avós ricos, que não herdou uma fortuna, mas que conseguiu sozinha, por seus próprios meios, a ficar rica, seja por trabalho, seja por estudo, ou seja porque ganhou um grande prêmio e conseguiu fazer com que esse prêmio fosse bem utilizado, aplicado e gerasse muitos lucros e dividendos. Essa pessoa não tem pena daqueles outros que são pobres e não estão se esforçando. Ou ela acha que não estão se esforçando. Ou seja, essa pessoa me disse, aquele que vem lá de baixo, principalmente políticos, que vêm lá de baixo e sobem até lá em cima, não tem tanta pena assim dos pobres, quanto aqueles que já são ricos, que, enfim, se apiedam mais os pobres. O que vocês acham? Será que esse pensamento procede? Será que quem vem lá de baixo realmente não sente pena e não ajuda os mais pobres porque ele pensa que já que ele chegou até ali sozinho, entre aspas, sem ajuda de ninguém, os outros também podem e devem chegar até aquele mesmo patamar de bem-estar social e de riqueza sozinhos também? O que vocês acham? Pensemos um pouco sobre isso. Eu cito aqui agora um trecho da Bíblia bastante conhecido, pois nosso estudo sempre é feito com base nos ensinamentos de Kardec, no estudo da doutrina espírita e também, com certeza, nos evangelhos, nos evangelhos da Bíblia. Em Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 24, então Jesus disse aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. Pela resposta aqui nós já percebemos como a riqueza pode nos levar ao apego de bens materiais, nos afastando do crescimento espiritual. Mas por quê? Por que é mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico ir para o céu? Por quê? Porque a riqueza gera tentações, exerce fascinação sobre as pessoas, é excitante do orgulho, é excitante do egoísmo, é um excitante da vida sensual, é um laço mais forte que prende o homem à terra e o faz esquecer das coisas do espírito. Particularmente as pessoas que passam de repente da pobreza à riqueza, essas sofrem uma vertigem, uma espécie de vertigem em que elas se esquecem até dos que lhe compartilharam a situação anterior, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Ou seja, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas famosas, ricas, jogadores de futebol, enfim, dizendo em programas de televisão que conseguiram tudo sozinhas e com a graça do Altíssimo, do Divino. Conseguiram tudo sozinhas, só com a ajuda de Deus. É mentira. É mentira. Ninguém consegue ficar rico da noite para o dia, do dia para a noite, sem o apoio de outras pessoas. Isso não existe. Mas, na cabeça delas, elas conseguiram tudo pelo esforço delas apenas e a ajuda de Deus. Na época de Jesus, ele percebeu como as pessoas eram apegadas à riqueza e como isso dificultou o acesso ao reino dos céus. Apesar disso, não devemos pensar que as portas do céu estão fechadas para os ricos. É possível vencer a provação da riqueza, mas para que isso aconteça, é necessário superar as limitações do materialismo. A generosidade, a caridade, deve ser praticada, ou seja, deve-se utilizar os bens para ajudar na evolução de outras pessoas, pois ao final da existência, ou seja, quando nós morrermos, será pedido uma prestação de contas a respeito do uso da riqueza em favor do próximo, ou seja, sim, vai ser perguntado a você lá pelo supervisor dos espíritos de luz, o que tu fez de caridade? Que tipo de caridade tu fez? Por isso que em todos os vídeos eu deixo um link, um endereço de uma instituição para que ajudemos. E não vai ser diferente dessa vez esse vídeo. Vou deixar aqui o endereço de uma instituição, um link, para que exatamente possamos ajudar. Eu sei que estamos em um momento de pandemia, de crise, de recessão econômica aqui no Brasil, mas, enfim, todos aqueles que puderem ajudar com alimentos ou com valor de doação mensal, seja R$30 por mês, R$50 por mês, ou que puderem serem voluntários, né? Trabalhadores voluntários em uma das instituições. Toda caridade é muito bem-vinda nesse momento para essas instituições, que são pessoas que estão passando necessidade, fome, e será cobrado de nós, sim, principalmente dos ricos. Os pobres também, mas principalmente dos ricos. Aqueles que estão vendo esse vídeo, que tem mais condição financeira, que tem, enfim, casa própria, carro próprio, ou mais de um carro, casa com piscina, casa de campo, casa de praia, né? Empresa, empregados, funcionários, aqueles que têm mais poder aquisitivo, sim, têm o dever e a obrigação de praticarem mais a caridade. E não sou eu que estou dizendo isso.
É o próprio Altíssimo que vem nos dizer isso através da psicografia dos médiuns que psicografaram na época de Kardec. No Livro dos Espíritos, questão 815, Kardec questiona: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? O que responde os Espíritos? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca lamentação contra a providência. Eu já disse, nós não devemos lamentar a pobreza. E a riqueza leva a todos os excessos. Leva o rico aos excessos. Então, se na vida passada a pessoa não souber lidar com dinheiro, é provável que a espiritualidade inverta os papéis sociais, para que o espírito entenda e valorize as oportunidades que lhe são concedidas. Ou seja, em outras palavras, se tu tem muito dinheiro nessa vida e tu tá ostentando, esbanjando, ou seja, gasta todo o dinheiro como tu quiser e puder, só contigo mesmo. Não ajuda ninguém. Não ajuda nenhuma família, nenhuma instituição de caridade. Faz questão de usar ouro. Faz questão de ter mansão, carro importado, apartamento de luxo, relógio caríssimo, roupa caríssima. Vive muito bem, obrigado, e não ajuda ninguém, ou ajuda muito pouco. É provável, se não certo, que na próxima encarnação, na próxima vida, tu vai vir muito, muito pobre. É, exatamente isso. Agora, nós que somos pobres, eu me incluo também nessa categoria, que estamos aqui ajudando o máximo possível. Chegamos às vezes a doar dinheiro que não temos. Eu muitas e muitas vezes a pessoa me pediu dinheiro porque realmente estava com o pai, a mãe doente e precisava para um tratamento de câncer, e eu tinha uma pequena reserva guardada, eu dei aquela reserva para a pessoa. Eu nem deveria estar falando isso, mas mais de uma vez eu já fiz isso. E claro que eu não cobrei nada de volta, é claro que não recebi nada de dinheiro de volta, mas mais de uma vez a pequena reserva que eu tinha, que me foi suado para juntar aquela reserva, mais de uma vez eu ajudei uma pessoa que me pediu. E confesso para vocês, se hoje eu pudesse, eu ajudaria muito mais do que eu ajudo. Com certeza. Com certeza. Até por isso eu peço. Um dos propósitos desse canal é exatamente ter mais condições de poder ajudar mais pessoas. Não só que as pessoas vejam os vídeos, vejam o canal, entendam a mensagem, a importância da mensagem de Jesus, a importância da doutrina espírita, mas que vejam e compreendam que é importante que praticamos muito a caridade. Por isso eu peço, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deem um like, que assim o YouTube entende que o canal tem um propósito, tem uma moral e recomenda para outras pessoas. Se vocês não se inscrevem no canal, não deem um like, não compartilhem com outras pessoas, o YouTube não entende isso e a mensagem não se espalha. Se inscrevam, a inscrição é gratuita, não custa nada, não vai ser cobrado nada agora, nem depois, nem agora. No final do vídeo até aparece para se inscreverem o logotipo do canal para se inscreverem. Ou é só clicar ali no botãozinho embaixo do vídeo e inscrever-se também. Vocês me ajudam muito com isso. Então, como eu estava dizendo, nós que somos pobres, se nós praticarmos bastante a caridade, é provável que nós venhamos em outras vidas com mais condições financeiras para podermos ajudar mais pessoas. Ou não.
Se nós já viemos com muito dinheiro e esse dinheiro nos subiu a cabeça e nós não praticamos a caridade que nós nos comprometemos antes de vir para cá em praticar, sim, porque às vezes o espírito fica no plano espiritual 5, 10, 15, 20 anos se preparando para vir aqui e se compromete, eu vou ser rico, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar um monte de gente. Aí ele chega aqui e não ajuda. Ele fica rico, tem um monte de dinheiro, só faz coisa que não deve, errada, e não ajuda ninguém. Bom, ele não cumpriu o que devia. Então, será que o plano espiritual vai dar uma outra chance dele vir com todo esse dinheiro, já que ele se comprometeu a fazer e o dinheiro subiu a cabeça? Provavelmente não. Mas a gente não sabe. Eu não sei se eu já vim rico em outra vida ou não. Então, acho melhor, pelo sim, pelo não, que a gente pratique muito a caridade, porque sempre vai ser cobrado de nós. Não interessa se tu é pobre ou se tu é rico. Sempre vai ser cobrado o quanto de caridade tu praticou nessa vida. Tem gente que está vendo o vídeo aqui e está pensando, esse cara aí é comunista. Não. Tem pessoas que acusam, sim, o espiritismo de serem, os espíritas, como eu, de serem comunistas, de não gostar de dinheiro, de ser contra os ricos, só que não é nada disso. Não é nada disso. Tem coisas que o dinheiro não compra. Com dinheiro, você compra um relógio, mas tu não compra tempo. Com dinheiro, tu compra uma cama, mas não o sono. Com dinheiro, tu compra comida, mas não apetite. Com dinheiro, tu compra remédios, mas não saúde. Com dinheiro, tu compra um seguro, mas não a segurança. Com dinheiro, tu compra prazer sexual, mas não amor. O que o Espiritismo pregou, o que o Espiritismo defende, que nós todos que estamos aqui, eu me incluo, vocês também que estão vendo o vídeo, devemos buscar ser ricos daquilo que o dinheiro não compra. Em outras palavras, nós devemos buscar a espiritualidade, fazer o bem, viver uma vida plena, seguindo as palavras de Deus, seguindo os mandamentos. É esse tipo de riqueza que nós devemos buscar. Eu espero que tenham gostado do vídeo e, como eu sempre digo, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.